Hoje eu vou te contar como que eu fiz para voltar ao trabalho pós-maternidade e como que eu tenho conciliado todas as tarefas. Mas antes, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês como que eu consegui me reorganizar pós o nascimento da minha filha e espero dar dicas também que funcionem aí para vocês, para quem tá passando por isso, para quem já passou ou para quem conhece alguém que vai passar ou tá passando por isso. Espero que com a minha experiência ajude vocês do lado daí também. Inclusive foi um pedido de uma inscrita aqui do canal. Então, a pedidos, segue esse vídeo contando como que eu fiz para me reorganizar. Claro que, mãe de primeira viagem, eu acreditava que a minha filha fosse se encaixar na minha rotina. Eu vou conseguir fazer tudo, ela vai fazendo ali comigo do lado e tá tudo bem, a gente vai se organizar. Mas quem tem filhos sabe que não é bem assim que funciona. O bebê demanda muito mais do que a gente imagina, o horário é muito mais em torno desse bebê e tá tudo bem, porque é uma fase, é uma parte da nossa vida e que a gente precisa estar ciente de que em alguns momentos a gente precisa abrir mão de algumas coisas em prol desse bebê. Então, eu lembro que eu me sentia muito frustrada, porque eu não conseguia fazer tudo que eu tinha planejado no dia, porque tinha dias que eu não conseguia fazer nada e eu me culpava, até porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada com horários. Então, eu sempre tive muito bem esclarecido, muito bem certo tudo que eu ia fazer no meu dia, o que eu precisava fazer. Eu era meio que dona do meu tempo ali e eu conseguia me organizar dessa forma. Mas veio alguém que tomou, né, esse tempo meu, de alguma maneira. Ela, não que fosse culpa dela, não é nada disso. Ela que começou a ditar um pouco os meus horários. Então, até para voltar a trabalhar, eu voltei a trabalhar somente depois que ela, né, a amamentação já estava estabelecida e os pacientes eu ia encaixando dentro dos horários de mamada dela. Então, eu lembro que no começo eu me senti muito frustrada. E a primeira coisa que eu te falo aqui é de não se sentir frustrada diante de não conseguir fazer tudo o que você fazia antes. Eu te garanto, e por experiência própria, que com o tempo as coisas vão se organizando e quanto mais a gente solta esse controle, essa tensão de tentar organizar e encaixar tudo, mais fácil flui, mais naturalmente as coisas fluem. Então eu separei também alguns tópicos para facilitar a nossa conversa. Eu não roteirizei esse vídeo, mas eu separei alguns tópicos que eu acho importante que talvez englobe tudo que eu fiz para me reorganizar e voltar a trabalhar. Até porque o trabalho para mim sempre foi muito importante também. Não só pela questão financeira de contribuir em casa, mas principalmente de eu me sentir bem, de eu me sentir feliz, realizada. Eu sempre falei que eu não me via só mãe. Eu sempre me vi mãe, mas não só mãe, que eu também queria ser uma boa profissional, que eu também queria conciliar com a minha carreira profissional. Não tem nada contra, nada de errado com quem decide ser só mãe ou quem não quer ser mãe. Tá tudo bem, é a escolha de cada um. Eu tô trazendo a minha experiência, que sempre foi de conciliar as duas coisas. Até porque a primeira coisa que eu acho que a gente fez aqui foi mudar a clínica. Então, a gente morava num apartamento, eu tinha uma sala alugada numa clínica e eu decidi trabalhar em casa. Veio pandemia e tudo mais e a gente sentiu que poderia dar certo. Conversei com outros colegas psicólogos que atuam dentro de casa, que têm a clínica em casa, claro que numa parte separada, enfim. Fui pesquisando como que eles faziam, como que eles se organizaram, como que eles mantinham a privacidade do paciente e ao mesmo tempo a privacidade da família. E aí decidimos unificar o que a gente pagava de financiamento no apartamento com o que a gente pagava de aluguel da clínica, de juntar talvez no financiamento só da nossa casa. E assim a gente fez. Então a primeira coisa foi trazer a clínica para minha casa. E a gente procurou uma casa específica que desse para manter essa privacidade, que tivesse um lugar isolado, que tivesse essa separação de alguma maneira da minha família com a minha casa. Então isso também facilitou muito. Eu falo que eu sou muito privilegiada de poder trabalhar de casa, porque qualquer coisinha eu tô aqui, eu corro ali entre um paciente e outro. Claro que quando eu tô em sessão é como se eu não estivesse aqui, ninguém nem me procura. Mas entre um paciente e outro eu consigo correr lá, né? No comecinho eu fazia isso na amamentação, então eu marcava pacientes com um espaçamento um pouco maior, que dava o tempo de uma mamada, então eu corria lá, dava um TT e voltava.
Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez. Eu sei que muita gente não consegue fazer isso, não tem como fazer isso. Então, talvez leve um tempo maior para voltar a trabalhar, para se organizar. Eu voltei a trabalhar com 1 mês, a minha filha tinha 1 mês. Algumas pessoas pode parecer muito curto, para outras nem tanto, enfim, mas foi como a gente se sentiu confortável aqui em casa, de eu voltar a trabalhar. E eu lembro que eu ouvia de muitas pessoas, você não vai conseguir, não dá para voltar e tudo mais. Mas eu consegui voltar, fui voltando aos poucos. Com 1 mês eu consegui voltar, mas por conta dessa logística nossa. Então não queira talvez se comparar nesse sentido de eu não consigo voltar, né? Porque talvez a realidade de cada um é a de cada um. Então a primeira coisa que a gente fez aqui foi essa questão da logística. Outra coisa que me ajudou muito foi elencar prioridades. Então eu sabia que eu não ia conseguir fazer tudo o que eu tinha para fazer e tudo o que eu fazia antes dela nascer, da minha filha nascer. Então, eu fui elencando prioridades. No começo gerou muita culpa, porque eu acreditava que eu não conseguia fazer. E ao mesmo tempo, depois eu parei para pensar o quanto eu tinha de tempo e que achava que não tinha tempo. Porque conforme vai passando, a gente vai conseguindo conciliar tudo, a gente vai conseguindo encaixar tudo e vai dando certo. Então a gente faz as mesmas coisas com um plus de ter um bebê ali com a gente. Eu lembro que no começo eu ficava nessa briga interna de não conseguir, de me culpar, enfim. E aí eu decidi elencar prioridades. Então minha prioridade era minha filha e meu trabalho, por exemplo. Se sobrasse tempo eu fazer alguma coisa da casa, se sobrasse tempo eu fazer alguma outra coisa. Então eu sempre fui diante dessas prioridades. Porque a gente não consegue abraçar o mundo. Ainda tem aquela imagem da mãe polvo, né, que agarra tudo, tem 8 braços, enfim. Mas eu nunca concordei muito com isso. Eu sei que em alguns momentos a gente tem que, fazer esse malabarismo, mas eu acho que também a gente precisa desapegar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, delegar algumas coisas. Tem muitas mães que têm dificuldade de delegar os cuidados do bebê para o pai, para alguém da família, ou até de contratar um profissional para ajudar. Então, rede de apoio também é fundamental. Nos primeiros 4 meses da minha filha, o marido tinha férias para tirar e lá no trabalho dele é mais flexível, então ele conseguiu conversar e ele trabalhava meio período e eu trabalhava o outro meio período. Então, a gente foi conversando e foi conciliando dessa maneira. Então, eu tinha uma rede de apoio também para conseguir voltar a trabalhar logo. E aí depois, no 4º mês, quando ele foi voltar a trabalhar e eu já estava com a minha agenda cheia, eu chamei uma pessoa, uma babá, uma indicação, e somos amigas até hoje, pegamos amizades com a família, enfim, e ela veio me ajudar aqui em casa com a minha filha. Então, rede de apoio também é fundamental, e da gente saber delegar, da gente conseguir delegar e dar funções para as outras pessoas nos ajudarem, nem que seja para você tomar um banho tranquila, para você estar bem consigo mesma. Eu lembro que eu não parei minha análise, eu sempre continuei fazendo minha análise para eu continuar me entendendo, para eu continuar entendendo o que estava acontecendo comigo, porque a maternidade ela é muito dura em alguns momentos. A gente abre mão do nosso corpo, do nosso tempo, da nossa vontade, do nosso desse sentido mesmo, da gente ter o controle da nossa vida. Então, a gente abre mão de muitas coisas e a gente precisa aprender a lidar com isso, acolher tudo isso. Eu acho que esse é o ponto fundamental, da gente estar bem para voltar a trabalhar, por exemplo. As prioridades também me ajudaram muito nesse sentido, de eu reconhecer os meus limites, de eu entender até onde eu conseguia ir, de eu entender o que fazia sentido para mim e que não tinha nada de errado eu dar um passo à frente e o passo foi maior que a perna, eu voltar atrás. Então a gente sempre teve muita conversa aqui em casa, muito diálogo, muita compreensão, muita parceria, para que ambos conseguissem continuar a vida. Eu acredito que para o homem possa ser um pouco mais fácil, né? Porque, enfim, não é no corpo dele, não tem amamentação, tem muitas coisas que acabam de alguma maneira sobrecarregando a mulher, a mãe, porque só vem dela. Mas a gente foi conversando, foi conciliando e na parceria, no diálogo, a gente foi conseguindo encaixar todas as pecinhas. Outra coisa que eu falava muito na minha análise, que a gente conversou muito sobre isso, eu e minha psicóloga, foi a questão de entender o tempo das coisas. Hoje minha filha tem 2 anos e pouquinho. A demanda dela é muito diferente da demanda de 1 mês, 2 meses. Então, da gente entender também o tempo das coisas. Não é no nosso tempo, isso eu levei muito tempo para entender, de que não é no meu tempo que as coisas acontecem, é no tempo das coisas.
mas tudo tem um tempo e tudo passa. Então, ali no comecinho, que a gente tá ali no puerpério, que a gente tá ali sofrendo, que a gente tá ali no olho do furacão, a gente acha que nunca vai passar, que nunca vai melhorar. Mas melhora, as coisas tendem a melhorar, as coisas tendem a se encaixar. Eu fui começar a trabalhar o dia inteiro, de fato, agora, no meio do ano, né? A gente tá em 2024, então foi ali em agosto de 2024 que eu voltei a trabalhar o tempo todo, porque de manhã eu ainda ficava com a Rebeca, agora a gente sentiu que ela conseguiria ir para a escolinha, que ela tinha maturidade para a escolinha, então de manhã ela vai na escolinha, de tarde tem uma pessoa que ajuda a gente aqui em casa, cuidando dela. Então agora que eu consegui voltar a trabalhar 100% do meu tempo. Antes eu cuidava dela e eu separo tempo na minha agenda também para ficar com ela. Então, por exemplo, de sexta-feira eu tento sempre marcar pacientes de reposição, não pacientes fixos, porque eu quero ter a tarde dedicada para minha filha. Então, assim como o meu trabalho é uma prioridade, ela é minha prioridade, a minha família é minha prioridade. Então, eu tento sempre tirar um tempo na minha agenda para ter esse tempo de qualidade com eles, mas entendendo sempre o tempo das coisas. Então, com um mês eu voltei a trabalhar, mas eu voltei meio período, e aí as coisas foram se encaixando, foram se engrenando, e aí eu fui conseguindo voltar, né, a trabalhar um pouco, em tempo integral. Então, eu fiquei quase 2 anos trabalhando meio período. Então, meio período eu cuidava da casa e dela, tinha tempo com a Rebeca, e na outra parte do tempo eu vinha para a clínica. Então, da gente entender também essa coisa do tempo das coisas, da maturação de cada coisa. E que o mantra que eu levo sempre na maternidade é que vai passar, tudo vai passar, por mais que a gente acredite que não, mas passa. Outra questão também que eu fiquei, né, pensando muito e que me fez refletir muito na questão das prioridades é a questão de equilibrar os pratinhos. Eu não tenho que dar conta de tudo, eu não tenho que fazer tudo. Algum pratinho às vezes vai cair, vai quebrar e tá tudo bem, mas é de eu me acolher nessa questão da impotência em alguns momentos, da falta de tempo e de não dar conta. A gente não dá conta de tudo. A gente vê nas redes sociais as pessoas dando conta de muitas coisas e fazendo, e com tanto tempo voltou a fazer exercício e nananã, mas a gente não sabe a realidade daquela pessoa. A gente não sabe se ela tem uma rede de apoio maior. A gente olha às vezes, né, e se compara, né, o que eu falei no começo do vídeo, tem muitas mulheres que trabalham no CLT e que não tem essa flexibilidade que eu tive, por exemplo, de fazer o meu horário de trabalho, de eu me organizar diante da minha demanda, e que precisam cumprir horário ali das 8 às 6. Então, da gente não se comparar também, é fazer o que é possível, é equilibrar o pratinho que dá. Se o pratinho caiu, quebrou, a hora que der eu olho para aquele pratinho que quebrou e aí eu reconstruo, eu reorganizo. Entra na questão da prioridade. O que é a minha prioridade? Sou eu, meu filho, minha família ou meu trabalho? De poder conciliar o que é prioridade, mas tudo não pode ser prioridade, que acaba que nada acaba sendo prioridade. Da gente também saber que o equilíbrio dos pratinhos nem sempre é mantê-los rodando o tempo todo, em que algum momento vai cair, vai quebrar, e a hora que der a gente vai lá e reconstrói. Então, a gente tirar esse peso da cobrança, tirar esse peso do tenho que dar conta, de que a mãe sabe de tudo, de que a mãe se organiza, e dessa coisa social também, né, de que você tem que trabalhar, você tem que cuidar do filho, você tem que fazer exercício, você tem que ter a rotina perfeita, e não, é o que cabe, o que funciona para cada um, é entender os seus limites, é entender até onde você consegue ir, é entender o que faz sentido para você e se organizar da melhor maneira. Não sei se ajudou a forma como eu lidei, porque eu sinto, como eu falei, que eu sou uma privilegiada de poder trabalhar de casa. Eu acredito que para mães CLT seja muito mais difícil, até a questão de mães que amamentam com 4 meses terem que voltar a trabalhar, ou às vezes 5, porque tem algumas férias ali para tirar, mas via de regra é 4 meses. Eu acho que é um tempo muito curto para você ficar o dia inteiro fora de casa. Mas se faz sentido para você ficar fora de casa, ou se você não tem opção, né, precisa trabalhar, esse dinheiro vai fazer falta no seu orçamento, tudo bem. Vamos conciliar, vamos pensar numa rede de apoio, ou vamos pensar num trabalho que fique mais perto de casa, né, de poder mudar de trabalho se tiver essa possibilidade, de talvez deixar o neném numa escolinha que tá tudo bem também,
Eu acho que é da gente tirar essa culpa, porque senão fica, ai, com tantos anos não pode ir na escolinha, ai, que dó ficar o dia inteiro na escolinha. Mas é da realidade de cada um. Ai, não pode dar tela. Mas tem alguns momentos em que a mãe ali, às vezes mãe solo, não tem rede de apoio e que a tela é a sua rede de apoio. Então, tá tudo bem. Eu acho que é a questão do equilíbrio e de você não se culpar e de você viver a maternidade, viver a sua vida como você entende que seja saudável para você e que faça sentido para você. Regra pra gente conseguir conciliar tudo não existe. Existe a gente olhar para nossa realidade, entender como que a gente quer que essa realidade seja e mudar o que está ao nosso alcance para que essa realidade seja condizente com o nosso desejo. Então, essa foi a minha experiência. Eu espero que de alguma maneira tenha te ajudado. Se você precisa de ajuda, se você tem um caso em específico e precisa de ajuda, talvez de uma outra visão em relação ao que você pode fazer, se sente perdida ou não sabe que rumo tomar, comenta aqui embaixo. Eu vou conversar com vocês. Eu sempre tento responder todos os comentários. Eu gosto muito de conversar com vocês e quem sabe eu posso te ajudar, seja respondendo os comentários ou seja fazendo um novo vídeo. Eu adoro ajudar vocês, esse é o meu objetivo aqui no YouTube, então não hesite. Se você não tá conseguindo enxergar uma solução, comenta aqui, às vezes não só eu, mas quem tá vendo esse vídeo vai olhar seu comentário e pode te ajudar, talvez teve uma experiência semelhante. Eu acho que nós mães precisamos nos dar as mãos e nos ajudar sempre. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha te inspirado de alguma forma. Não quero que vocês levem pro lado da comparação, mas sim da inspiração. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho também pro YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal. Me segue nas outras redes. E é isso, eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, espera aí, assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!